Boa noite, meus irmãos. Vamos dar continuidade à exposição do Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 7, verso 24 ao 30 diz assim: Levantando-se, partiu dali para a terra de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fatem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa dessa palavra podes ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Quando nós olhamos aqui para Marcos no capítulo 7, de verso 24 ao 30, né? Aqui dá início uma nova sessão de uma quebra geográfica, né? Definida aqui então nessa narrativa de Jesus, agora aqui nessa terra de Tiro e Sidom, né? Jesus então teve o seu ministério ali na Galileia, e termina ali em 7:23. E a segunda divisão, então, aqui, é quando ele vai para Pérea, e começa, então, ao 7:24, e vai até o 10:52. Então, Tiro e Sidom eram cidades, então, da Fenícia, né, que ficava próximo ali à faixa do mar, e fazia parte da Síria. Tiro ficava uns 100 quilômetros ali a noroeste de Cafarnaum, e seu nome então significa rocha. Tiro era um dos grandes portos naturais da época ali e do mundo antigo. Tiro era então um porto famoso e também uma fortaleza famosa. Até o ponto de Alexandre o Grande ele tomou posse ali, tendo construído então uma grande fortaleza naquela cidade. Sidom já ficava a 42 quilômetros ao norte de Tiro, uns 100 quilômetros então ali de Cafarnaum. E a cidade de Tiro era um sinônimo do paganismo, uma cidade mal afamada em tempos antigos, né? Já que aquela região é a mesma região a qual tinha ali Jezabel, né? Que seduziu Israel pela idolatria. Os judeus então consideravam os habitantes de Tiro como sendo uns cães impuros. Havia uma profecia também para aquela época, para aquela região. E a profecia era que chegaria o dia pela qual todo aquele povo de Tiro e circunvizinhança também eles iam compartilhar as bênçãos messiânicas, né? Isso está lá no Salmo 87:4. E essa profecia então começou a se cumprir quando as pessoas da região viajaram para Galileia para ouvir o ensino de Jesus. Então as pessoas daquela região, a gente tem ela registrada lá em Mateus capítulo 4, verso 24 e 25, Lucas 6:18, mostrando essa região então da Síria indo até ali a região para ouvir o Senhor Jesus Cristo, né? Ouvir os ensinos de Cristo para serem curadas das suas enfermidades. Mas agora aqui, primeiro eles foram, e agora Jesus está indo em direção a eles. E Jesus aqui ele está quebrando então um conceito também judaico de impureza. Nós vimos no estudo anterior de Marcos, no capítulo 7, né, que Jesus provou para os judeus aqui então que não existem apenas alimentos impuros, né? Marcos 7, de 1 ao 23. E agora ele revela então que não há também pessoas impuras. Assim como a lei, não é, judaica aqui, colocada ali pela tradição dos anciões, eram que os homens então, até mesmo quando fossem sair para comprar o alimento, né, ao retornar tinha que lavar as mãos porque o alimento era impuro, porque vai que algum impuro tocou ali. Ao passar numa praça, né, às vezes ele esbarrou em algum impuro ou a praça se tornou lugar impuro, então eles tinham que tomar um banho para se lavar, ou colocando então ali como essas pessoas como sendo impuras. Mas Jesus então rejeita essa distinção aqui e torna claro que o evangelho de Cristo é para todos. A base de ser aceito então por Deus não é uma questão de antecedentes étnicos, eu sou de tal etnia ou não, mas o relacionamento estrito com o Senhor Jesus Cristo. É isso então que marca a base de ser aceito por Deus. É o relacionamento com o próprio Cristo. E aquelas cidades então fenícias aqui eram parte do reino de Israel. E mais o que as armas não conquistaram,
o reino de Deus e o amor de Cristo Jesus conquistou. Então, simbolicamente, né, aqui nós temos essa mãe que intercede aqui pela sua filha, né? Essa mãe intercessora de Marcos capítulo 7, 24 a 30, representa então o mundo gentil que está ansiosamente, ou que essa ansiosamente recebeu o pão do céu que os judeus haviam rejeitado. Então o próprio povo de Deus rejeitou, mas essa mulher externa, não é? Ela rejeitou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus então agora está lidando com uma mãe aflita. E nesse texto então mostra uma mãe aflita aos pés do Salvador. Elas estão por todos os lados. Estão aqui hoje também. Por que as mães sofrem tanto pelos seus filhos? Lembro da minha mãe também que sofreu muito por minha causa, né? E orou muito por mim também. Mas glória a Deus, né? Nós permanecemos em pé porque o Senhor nos mantém seguros. Mas graças a Deus porque tivemos uma mãe que intercedeu e intercede por nós ainda, né? Essa mãe então, embora gentil, ela tinha uma grande fé. E embora chegasse abatida, ela saiu vitoriosa. Isso porque a fé ela vem da graça divina e não da família que nós temos. A fé também não vem da igreja que frequentamos. E Spurgeon dizia que uma pequena fé leva a sua alma ao céu, mas uma grande fé trará ao céu a sua alma. E nós vamos ver nessa noite 3 aspectos dessa mãe então clamando pela sua filha. Primeiramente, uma mãe que é intercessora, ela tem discernimento sobre o que está acontecendo com os seus filhos. Em primeiro lugar, ela discerne o problema que atinge a sua filha. Dessa mãe sabia que era o inimigo da sua filha, sabia quem era e qual era o inimigo. Ela sabia que o problema da sua filha era de cunho espiritual. Ela tinha consciência de que existe um inimigo real e que ele estava conspirando contra a sua família para poder destruí-la. Peter Marshall, ele pregou um célebre sermão no Dia das Mães e afirmou que essas mães são as guardas das fontes. As mães são instrumentos de Deus que Deus usa para purificar a fonte que contamina os filhos. Então essa mãe é aquela então que cuida, né, e que protege todos os filhos ali, trazendo o máximo de purificação a eles aqui. E essa mãe aqui, ela percebeu o problema da filha, que não era apenas conjuntural, mas era espiritual. Não era simplesmente uma questão de estudar numa escola melhor, morar num bairro mais seguro, ou ter mais conforto, mas ela já havia buscado ajuda em outras fontes. Sabia que só Jesus poderia libertar a sua filha. E ela sabia que Jesus estava ali. Então ela corre a Jesus ali. Ela vai a Jesus, ela o busca, ela chama de filho de Davi. Seu título aqui popular, aquele que fazia milagre. Deus então o chama de Senhor, depois o chama de Senhor. E finalmente ela se ajoelha e começa clamando e termina adorando. Ela começa atrás de Jesus e termina aos seus pés. E essa mãe viu a terrível condição da filha, perdida, viu o poder de Jesus para libertá-la e clamou intensamente com perseverança. Ela percebeu que nenhum ensino alcançaria sua mente ou nenhuma medicina alcançaria o seu corpo. E ela orou por uma pessoa que não tinha condições por si mesma. Ela não descansou até a sua oração ser respondida. Pela oração, ela então obteve a cura que nenhum recurso humano poderia dar. Pela oração da mãe, a filha foi curada. Aquela menina não falou uma palavra sequer para o Senhor, mas a sua mãe falou e ela foi liberta. Onde há uma mãe em oração, sempre há esperança. Aquela mãe, ela não podia dar vida ao novo coração, mas ela podia pedir para aquele que poderia fazer esse milagre. Não podemos dar aos nossos filhos a vida eterna, mas podemos orar por eles, para que eles se convertam. Ambrósio disse acerca de Agostinho que, por quem sua mãe orou 30 anos, disse: um filho de tantas lágrimas jamais poderia ser perdido. Mesmo quando não pudermos falar mais de Deus para os nossos filhos, nós podemos falar dos nossos filhos para Deus. Então nós temos aqui uma mãe intercessora que tem discernimento sobre o que está acontecendo com os seus filhos, e também uma mãe intercessora, ela transforma a necessidade em adoração. O seu clamor aqui, não é? Um clamor de misericórdia. E essa mãe aqui, então, ela precisa de ajuda, não é? Ela pede ajuda, então, para quem pode ajudar.
Ela não se conforma, não é, em ver então ali a sua filha sendo destruída. A sua dor o levou até Jesus. E ela viu os problemas como oportunidades para se derramar aos pés do Salvador. E o sofrimento dela pavimentou esse caminho então até o encontro com Deus. Aquela mãe transformou a sua necessidade numa estrada para encontrar com Cristo. Transformou a sua necessidade em oportunidade para se prostrar ao pé do Senhor. Transformou o problema num altar de adoração. O seu clamor foi num senso de urgência. Aquela mãe, ela não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez durante o seu ministério que Jesus saiu dos limites da Palestina e foi à terra de Tiro e Sidom. Ela não perdeu a oportunidade. Meus irmãos, as oportunidades passam. É tempo das mães clamarem por seus filhos. É tempo das mães se unirem em oração pelos seus filhos. Precisamos ter um senso de urgência no nosso Senhor pela vida dos nossos filhos. Como você se comportaria se visse o seu filho numa casa em chamas? Certamente teria um senso de urgência, né? De intervir na salvação dos seus filhos. E você tem a mesma urgência ao ver seus filhos salvos? Então, uma mãe intercessora, ela é aquela então que conhece, que sabe o que está passando com a vida dos seus filhos. Uma mãe intercessora, ela transforma a necessidade aqui em adoração. E uma mãe intercessora, por último, ela triunfa pela fé como posse da vida eterna dos filhos. Jesus elogia essa mãe. Mateus 15, 28. Mateus 15, 28 nos diz assim: Então lhe disse, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Então a mulher sirofenícia não teve apenas seu pedido atendido, mas teve também a sua fé enaltecida. Não apenas foi liberta, mas a mãe também foi elogiada. Mãe, não desista dos seus filhos. São filhos da promessa. Não foram criados para o cativeiro, mas foram criados para a vida eterna. A fé é morta para a dúvida, surda para o desencorajamento, cega para as impossibilidades e não vê nada a não ser o seu sucesso em Deus, né? Então olhem, minhas mães, para os seus filhos, orem por eles e busquem então aqui a colocá-los na presença do Senhor. A fé honra a Deus, Deus honra a fé. Ó mulher, grande é a tua fé. É significante que as duas vezes que os evangelhos então destacam o elogio de Jesus a alguém por sua grande fé foi a resposta de fé de pessoas gentias, fora do povo de Deus. A mulher sirofenícia e o centurião romano. É também, lá em Mateus 8, 5 a 13, é também digo de observar, então, que em ambos os casos, Jesus curou a distância. George Miller disse que a fé não é saber que Deus pode fazer. A fé é saber que Deus quer fazer. A fé é o elo que liga, então, a nossa insignificância à onipotência divina, ao poder de Deus. Aquela mãe, ela percebeu que a vitória da sua fé estava chegando, né, a libertação da sua filha. Jesus disse, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento ela ficou sã. A fé então reverteu a situação. O pedido foi atendido, a bênção chegou. A fé venceu. Carlos Studio disse que a fé em Jesus ri das impossibilidades. E Agostinho disse que a fé é crer naquilo que não vemos. E a recompensa dessa fé é ver aquilo que cremos. Aquela mãe voltou para sua casa, aliviada, e encontrou a sua filha liberta. Ela perseverou, ela se humilhou, ela adorou, ela orou e ela prevaleceu na fé. Lute pelos seus filhos. Não descanse até ver os filhos salvos. Talvez alguns ainda estejam perdidos dentro da igreja. Mas derrame-se aos pés do Senhor. E não saia até que você triunfe em fé. Ore, mães, pelos seus filhos. E nós sabemos que o nosso Deus, ele pode transformar. Assim como transformou a vida dessa jovem. Assim como ouviu a oração dessa mãe. Ele ouve a oração hoje também. Então clame pelos seus filhos. Para que eles sejam salvos. E alcançados pela graça de Deus. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estudarmos na Tua Palavra. E vemos, ó Pai, o Teu poder sobre, ó Pai, as nossas próprias vidas. E o poder também, ó Deus, da oração. Nós queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor a vida dos nossos filhos, ó Pai.
pedindo, suplicando, Deus, que a tua graça, a tua fé e a tua misericórdia os alcance, Deus, para que eles venham crer no Senhor e para que eles venham ser salvos, ó Pai, e não perdidos, ó Pai. Eu peço a bênção do Senhor sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida de todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem, que sejam alcançados também pela tua graça, todos esses lares, ó Pai. Assim eu oro, clamando e pedindo, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham todos uma semana abençoada e a todas as mães aí um feliz Dia das Mães. Deus abençoe.